Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rebeca. Eu atualmente estou pagando Melhoramento Animal 2 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Zootecnia, no período remoto 2020.2, sob a tutoria da professora doutora Maria Norma Ribeiro. Então, eu gostaria um pouquinho de falar sobre os sumários, né, de diferentes touros, né, com diferentes raças, né? Essa ferramenta muito importante de consulta e verificação, chamada sumário ou catálogo. Em termos práticos, o sumário é um conjunto de dados de interesse econômico em uma determinada espécie a nível de raça, sendo uma ferramenta muito importante de tecnologia genética, para auxiliar no melhoramento genético e manejos reprodutivos de uma determinada raça. Porque nas tabelas a gente vai ver alguns conceitos que aparecem, por exemplo, diferenças esperadas nas progênies, que são as DEPs, ou então também TPA, no caso de animais leiteiros. A gente vai ver índices de seleção geral, no caso da NCP aqui, que foi onde eu recortei essa citação, é o MGTE, Mérito Genético Total Econômico, mas para frente eu vou explicar um pouquinho o conceito deles. Antes disso, a gente precisa ver como temos acesso aos sumários, então existem diferentes entidades que trabalham anualmente com publicação desses sumários, onde contém os dados importantes para melhorar, para poder facilitar e auxiliar na seleção dos reprodutores que possuem uma superioridade genética. Então, eu vou retirar o exemplo da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, na exemplificação aqui das tabelas, para a gente poder interpretar os dados, mas existem trabalhos e sumários da Embrapa, com a BCZ, da BCZ com programas de melhoramento, como o PMGZ, e não existe apenas para cortes, como a gente está vendo as 4 raças aqui do catálogo que eu vou tirar, mas existe também para aptidões leiteiras. Nesse caso, foi de agosto de 2021, onde temos a raça Nelore, Guzerá, Brahman e Tabapuã. Aqui temos recortes do sumário desse catálogo, onde a gente pode ver que é bem fácil de manusear, identificar. Tem a diferença de distinção por cores em relação a cada raça, temos os tópicos. No final de cada sumário vai ter a legenda técnica, vão ter ferramentas e partes, né, do sumário que auxiliam na interpretação dos dados. É muito importante a gente entender a questão dos conceitos genéticos que a gente vai encontrar dentro dessas tabelas. Por exemplo, o valor genético a gente sabe que é um mérito do indivíduo como reprodutor ou matriz. Mas o que esse animal vai realmente transmitir para a sua progenie é a metade desse valor genético sendo expresso pela DEP, que é a diferença esperada da progenie, ou TPA, no caso de animais leiteiros. Antes disso, eu gostaria de trazer, por exemplo, o índice geral, né, de seleção geral, que é o MGTE, no caso da ANCP, mas dependendo da entidade, esse índice vai mudar a sigla, a nomenclatura, mas segue a mesma dinâmica. Onde é um índice de seleção com o objetivo de identificar os animais mais rentáveis para os consumidores de genética de alta qualidade. Eu trouxe esse recorte aqui das classes para a gente poder entender que dentro do sumário vão existir segmentações de interesse para podermos avaliar se eu quero observar características de interesse reprodutivo, de interesse de crescimento, de interesse de produto mesmo, a produtividade daquele animal. Então, a gente pode se nortear dentro do sumário dessa forma, com essas categorizações. Um exemplo aqui, a gente está vendo o sumário, recorte aqui geral, né, da raça Nelore, onde nós podemos observar diferentes características, a 3P que está em código, onde nós vemos a probabilidade de parto precoce, por exemplo, e a gente observa aqui os valores DEP, AC, que é a acurácia, e TOP. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, que é importante para nós avaliarmos e interpretarmos a seleção do melhor reprodutor dentre os reprodutores ou touros aqui analisados, tá bom? Então, a DEP nada mais é do que uma previsão da capacidade de transmissão de características de um animal. E é através da DEP que nós vamos escolher qual reprodutor ele vai ser selecionado ou a gente vai indicar esse reprodutor a terceiros. Então, a diferença esperada da progenie ela é estimada para diversas características, como vocês conseguem observar aqui. Estabilidade maternal, o para peso aos 120 dias de idade, peso da progenie aos 450 dias de idade. A gente pode ver também a questão da área do olho de lombo. Então, são diferentes características. E, geralmente, a DEP, ela é avaliada, analisada em cima dos resultados analisados nos filhos desses reprodutores, ou até mesmo nos próprios reprodutores, a depender da característica.
E quem vai dizer se o valor da DEP é ou não confiável é justamente a acurácia, porque ela corresponde ao grau de confiança do valor calculado de uma DEP. Em resumo, nós iremos verificar os valores tanto de DEP quanto de acurácia. E nós vamos considerar o valor da acurácia sendo percentual, variando de 0,1 a 100% no caso de corte, mas também temos no caso da acurácia, eu vou falar rapidamente daqui a pouco sobre a top, que também varia em percentual. E quando a acurácia ela é 100%, ela é 70%, já consideramos ela como uma acurácia, uma confiabilidade elevada, certo? Outra sigla importante é o top ou DECA. A gente está vendo aqui o top, que vai se referir ao posicionamento desse reprodutor dentro do teste em relação à base genética em que ele foi comparado. Ou seja, aquela determinada medida que já temos os valores tanto de DEP e acurácia, a gente está vendo aqui no caso da probabilidade de parto precoce, que é essa primeira coluna, e a gente vai ver o percentual dele. Por exemplo, varia de 0,1 a 100%. E no caso da DECA, tem uma pequena diferença, a mesma dinâmica de raciocínio vai variar de 1 a 10%, onde 1% significa que o animal está entre os 10% melhores dos animais avaliados, né, naquela categoria. Então, por exemplo, nesse caso do top, não da DECA, o touro, se ele for 1%, significa que ele está entre, né, no grupo dos 1% melhores touros, dentre todos os outros touros avaliados no teste, para aquela característica. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o maestro de trade. Ele está entre, né, está dentro do grupo dos 3% melhores touros avaliados para probabilidade de parto precoce, dentre todos os outros touros avaliados aqui, certo? Para essa mesma característica. Não podemos comparar um touro avaliado em diferentes testes de avaliação, porque os critérios de avaliação são diferentes. Então, eu não posso pegar essa raça Nelore e olhar aqui pela ACNP e depois pegar esse mesmo animal, vamos supor, esse craque camparino, e ele aparece também no catálogo da ABCZ. Eu não posso comparar os valores que eu estou achando aqui de DEP, acurácia e top com a da BCZ, porque são critérios diferentes de avaliação. E, por fim, eu gostaria de retratar aqui sobre o MGTE, que é um Índice de Seleção Geral, e essa sigla significa que, se o animal ele tem um bom resultado desse índice, ele é capaz de transmitir várias características de forma positiva e harmônica, porque esse índice ele vai pegar todos as características e medidas avaliadas conjuntamente, de forma conjunta, tá bom? E aí a gente vai ter o valor aqui, né, desse índice de seleção geral, e ao lado nós vamos ter a acurácia desse índice, que também é importante, e a mesma dinâmica de raciocínio em relação ao top. Aqui eu gostaria de exemplificar a questão do mérito genético total econômico ao progresso genético desse animal, onde eu queria ressaltar as fazendas aqui G2, porque eu acho uma curiosidade, aonde são fazendas que têm certificação específica por trabalharem com melhoramento animal. Então, nem todas as raças vão ter essa certificação é pela entidade, a CNP, tá bom? E a gente vê o progresso genético dessas fazendas em relação às fazendas ativas. Não significando que as fazendas ativas não trabalhem com manejo reprodutivo nem melhoramento animal, tá bom? É só uma questão de que existe uma certificação também para esse tipo de trabalho dentro das fazendas. Aqui nós vemos da raça Guzerá, a mesma dinâmica, agora vocês já sabem olhar para cada característica, observando a legenda técnica, o DEP, a acurácia da DEP e também o top, né, em que esse animal está inserido. Aqui da raça Brahman e da raça Tabapuã. Obrigado por participar, os sumários são ferramentas extraordinárias e nós podemos considerar como um universo para explorarmos a genética e os conceitos genéticos que aprendemos. Um abraço a todos.